Olha aí, estamos chegando para mais um vídeo e hoje pra gente falar da história completa, o novo quadro do nosso canal, que hoje vai contar a história completa dela, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores personagens femininas de Star Wars, uma das maiores personalidades femininas de Star Wars e uma das maiores guerreiras do povo mandaloriano. É ela. Você sabe quem que eu tô falando? Tô falando dela, cara, é a Bo-Katan. Certamente é a Bo-Katan. Está se tornando cada vez mais uma das grandes personagens aí de Star Wars, porque ela alugou um triplex aí na cabeça dos fãs de Star Wars com a participação dela em The Mandalorian, que está sendo a série do momento, né? A série que tá levando a saga adiante, enfim. E tá trazendo aí essa personagem maravilhosa. E por conta disso, eu vou trazer aqui nesse vídeo a história completinha da Bo-Katan em tudo que foi apresentado de Star Wars com ela até hoje, tá certo? Então fica aqui nesse vídeo pra você saber tudo sobre a Bo-Katan. Mas antes da gente conversar, eu quero te convidar a curtir, a se inscrever, a compartilhar, ativar o sininho e ficar sempre conosco, ficar sempre no nosso canal, porque aqui o nosso conteúdo é semanal, é de qualidade. Claro, hoje estreando o nosso novo quadro, que é o História Completa. Então se inscrevam, comenta aqui nesse vídeo, você quer ver a história completa de qual personagem semana que vem, tá certo? Vai comentando aí, você quer ver do Mando, do Grogu, do Moff Gideon, dos outros personagens que nós vamos citar aqui, ou de qualquer outro, Luke, Leia, Han Solo, Anakin, vai comentando aí. Quero saber de vocês, qual personagem vocês querem ver a história sendo contada. Vai lá e não deixe de se inscrever também para não perder os próximos vídeos, tá certo? Porque nós estamos tendo análise de Mandalorian e tudo mais. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a contar a história da Bo-Katan, porque é o seguinte, a Bo-Katan tem a primeira aparição dela em The Clone Wars. Ela começa a participação dela em The Clone Wars fazendo parte do grupo terrorista Olho da Morte. Para quem não sabe, Olho da Morte era um grupo terrorista dos Mandalorianos encabeçado pelo Pre-Vizsla, que é um dos herdeiros da Casa Vizsla, que se consideram os legítimos Mandalorianos, os legítimos governantes de Mandalore, já que isso remete ao passado, né, dos Mandalorianos, onde nós tivemos o Tarre Vizsla, que era o Mandaloriano que foi Jedi, que foi Mandaloriano, as duas coisas ao mesmo tempo, e o criador original do Sabre Negro. Então, por conta disso, o Pre-Vizsla, que impunha o Sabre Negro nesse momento, ele se considera o verdadeiro governante de Mandalore e vai contra a atual governante, que no caso é a Duquesa Satine Kryze, que é a irmã da Bo-Katan Kryze. Ambas são da família Kryze, então sem Kryze, gente, sem Kryze. Ah, nossa, eu não podia perder essa piada. Mas enfim, ela faz parte desse grupo terrorista e ela luta, cara. Por que eu falo sempre que a Bo-Katan é uma personagem controversa? Porque ela luta contra a própria irmã. Ela sempre foi militante pela causa mandaloriana, seja para o bem ou seja para o mal. Ela sempre foi engajada com a luta do povo de Mandalore, sempre foi, sem dúvida ela sempre foi. E ela começa a trajetória dela ao lado do Pre-Vizsla, que no decorrer das guerras clônicas, enquanto Mandalore prefere, liderado pela Duquesa Satine, prefere tomar uma posição pacifista e chegar a uma conciliação entre os lados da guerra, entre a República e os separatistas, o Pre-Vizsla não. O Pre-Vizsla quer que os Mandalorianos entrem de cabeça na guerra, porque ele resgata os antigos dogmas, os antigos ensinamentos dos Mandalorianos, que sempre foram um povo guerreiro, um povo que batia de frente. E durante esse governo da Duquesa Satine, a gente vê que ela atende mais a uma posição pacifista para os Mandalorianos, do que não agrada uma parcela da população que apoia, no caso, o Pre-Vizsla. O Pre-Vizsla é um cara que, junto com a Bo-Katan, evidentemente, claro, se junta com pessoas terríveis. Ela se junta, ele e ela juntos, se une a pessoas como o Conde Dooku, que era o Lord Sith, aprendiz do Darth Sidious, que estava liderando naquele momento os separatistas. Ele se une ao Darth Maul, que naquela época veio a criar a sombra coletiva, que depois vai se tornar a Aurora Escarlate, e ela não sabe a coisa terrível que ela está fazendo ao ajudar o Maul, ao entrar nessa luta com o Maul ao seu lado, porque mais tarde, isso à frente, nós vamos ver em The Clone Wars, que o Maul vai trair a causa mandaloriana. Ele é um cara, o Sith é leal ao Sith, leal assim mesmo, ele não é leal aos Mandalorianos. Então, a partir do momento
em que o Pre-Vizsla, líder dos Mandalorianos, e o Maul, que é uma espécie de líder desse grupo criminoso que eles formaram juntos, com a ajuda da Bo-Katan, é importante a gente deixar isso claro, o Maul entra em combate com o Pre-Vizsla e mata o Pre-Vizsla. E nesse momento, alguns Mandalorianos se ajoelham para o Maul porque ele conquista com dignidade o Sabre Negro. Então, eles começam a ver no Maul uma liderança ao seguir os seus antigos dogmas, né? Ao seguir os dogmas antigos, em onde aquele que empunhasse o Sabre Negro com dignidade, ganhando ele combate, deveria liderá-los. Então eles passam a obedecer às ordens do Maul, o que cria uma espécie de guerra civil entre os Mandalorianos. A própria Bo-Katan vai para um lado para desfazer o que ela fez ao colocar o Maul lá junto com o Pre-Vizsla. Então, ao desfazer isso, ela vai de encontro à República. Ela vai de encontro a Ahsoka Tano, que foi no episódio, inclusive, em que a Bo-Katan foi apresentada, ela entra e conhece a Ahsoka. Então ela já tem essa ponte com ela. Só que nesse período de tempo, a Ahsoka já não faz parte mais da Ordem Jedi, nem faz parte do Exército da República. Mas, embora isso aconteça dessa maneira, a gente vê realmente o cerco de Mandalore se dando com um apoio velado da República, né? Já que ao mesmo tempo estava acontecendo o episódio 3, onde o Anakin se voltou pro lado sombrio e teve a virada de chave de Império, de República para Império. Mas de qualquer maneira, ocorre o cerco de Mandalore, a Bo-Katan consegue a ajuda da República, parte da 501, metade da 501, que é a tropa do Anakin, vai para Mandalore, liderados pelo Capitão Rex e pela Ahsoka, e que juntos com a Bo-Katan conseguem realmente eliminar as tropas do Maul e tirá-lo de Mandalore de vez. Então ela conseguiu, ela é obstinada, ela colocou o Maul lá. O Maul chegou lá com a ajuda dela, mas graças a ela, que foi quem encabeçou todo esse movimento de ir atrás da Ahsoka ir atrás da República, e conseguiram expurgar esse mal que ela mesma trouxe para Mandalore. Então você vê que é uma coisa bastante interessante. Só que, a partir do momento em que vira a chave da República para o Império, os olhos do Imperador se voltam para Mandalore, e nós temos outro racha nos Mandalorianos. Temos outro racha pelo seguinte fato: uma nova guerra civil se instaura, porque alguns Mandalorianos apoiam o novo reinado do Império, que deseja, o Imperador deseja que os Mandalorianos se ajoelhem para o seu novo império, que é o governo central da galáxia. Só que a Bo-Katan, como líder dos Mandalorianos naquele momento, rejeita essa ideia. Então já cria-se um impasse em Mandalore. Com isso, o Bo-Katan, o Imperador Palpatine, ele mina o novo governo, o recém-iniciado primeiro mandato, né, da Bo-Katan. Ele mina esse primeiro mandato, causando uma guerra civil dentro de Mandalore, onde o clã Saxon, né, que é um dos clãs mandalorianos, apoia o Imperador, e outro clã, que é o clã Kryze, é o clã Rain, né, são clãs diferentes dos Mandalorianos. Eles estão em guerra civil, que um lado apoia o Império e o outro lado não apoia o Império, quer ficar distante de tudo isso. Então há realmente este conflito, e que acaba tendo um desfecho um pouco trágico, porque o primeiro mandato da Bo-Katan acaba bem cedo, e o Império realmente toma conta de Mandalore. O Gar Saxon, né, acaba se tornando um novo líder ali, ocupando esse espaço da Bo-Katan, acaba se tornando líder de Mandalore, e o Império com isso reina em Mandalore, já que ele passa a ser o representante do mando do Imperador, e os Mandalorianos acabam se ajoelhando ao Império, o que desagrada muito a Bo-Katan. E não só a Bo-Katan, isso a gente vai ver em Star Wars Rebels, que é outra série animada de Star Wars, onde nós vemos a Bo-Katan unida ao grupo dos rebeldes, que temos uma Mandaloriana, vale lembrar, que é a Sabine Wren, do clã Wren, com os quais eles lutaram juntos, tanto contra o Maul, quanto depois contra o Império, mas esses grupos, né, se unem novamente e conseguem lutar contra o domínio imperial, e eles libertam Mandalore do reinado do Império. Nesse momento, nós estamos em Star Wars Rebels, em algum momento entre o terceiro filme e o quarto filme, mais perto do quarto filme, Uma Nova Esperança. É entre o Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança, e vale deixar isso claro. Porque depois disso, com a vitória dos Mandalorianos e o início do segundo mandato, vou dividir em mandatos, né? O primeiro mandato não deu certo. O segundo mandato da Bo-Katan começa,
E eu tenho outra notícia trágica, porque nada dá certo pros Mandalorianos. Nada dá certo, e nada dá certo pra Bo-Katan. Nada dá certo pra Bo-Katan, porque é o seguinte: depois de começar o segundo mandato, a vingança do Imperador vem a galope. A vingança do Imperador vem a galope através da Noite das Mil Lágrimas, que foi um massacre sem precedentes em Star Wars. O Imperador pegou os Mandalorianos desprevenidos em uma noite. Foi um golpe sujo mesmo, um golpe sujo do Império, um golpe sujo do Imperador. E ele envia bombardeiros, ele destrói a cidade de Sundari, que é aquele globo, né? Eles explodem por completo aquela construção, aquela cidade, né, dos Mandalorianos. Isso nós vemos em The Book of Boba Fett, né, na série The Book of Boba Fett, mas nesse período de tempo antes até do quarto filme. Enfim, a Bo-Katan acaba se desligando, né? Nós não temos notícia da Bo-Katan nesse período, porque a Noite das Mil Lágrimas foi devastadora para os Mandalorianos, e por isso fica a explicação de o porquê nós não vemos Mandalorianos na trilogia clássica, porque a Noite das Mil Lágrimas dispersou o povo de Mandalore, dispersou eles pela galáxia, como nós vemos depois em The Mandalorian, em que existem clãs em diferentes pontos e diferentes planetas vivendo às escondidas, mesmo depois do fim do reinado de terror do Império. Eles ficam dispersos, e já depois de tudo isso, em The Mandalorian, a gente vê a segunda temporada em que a Bo-Katan, já depois do fim do Império, está reunindo recursos, reunindo tropas para retomar Mandalore. Só que, para retomar Mandalore, ela precisa de uma coisinha muito importante, que ela teve já da outra vez, mas que não foi conquistada da maneira devida. Quando ela libertou os Mandalorianos, ela empunhou o Sabre Negro, lá antes da Noite das Mil Lágrimas, como eu falei. Ela empunhou o Sabre Negro, só que ela empunhou o Sabre Negro de uma maneira errada, porque o Sabre Negro foi dado a ela pela Sabine Wren, que naquele momento estava portando o Sabre Negro, né? Ela recebe, a Bo-Katan recebe o Sabre, só que o Sabre ele precisa ser ganho em combate, em conquista, ele precisa ser conquistado. Então, muitos Mandalorianos veem o fracasso, derradeiro fracasso da sua sociedade, porque a maior arma que representa o seu povo foi conquistada, não foi conquistada, foi dada. Então eles veem que isso é uma espécie de punição, essa desonra para o seu povo. Então a própria Bo-Katan acaba se deixando levar um pouco por isso, e se culpa também de certa forma, e mais uma vez ela tenta um terceiro mandato, onde ela reúne tropas, ela reúne recursos, e está em busca do Sabre Negro. O Sabre Negro que naquele momento está na mão do Moff Gideon, que é o vilão da primeira e da segunda temporada de The Mandalorian, que inclusive faz essa ligação, já que ele é o vilão principal do Mando e do Grogu, né? Então tem essa conexão, como nós estamos vendo agora na terceira temporada de The Mandalorian. Então, basicamente é isso, gente. A Bo-Katan está em busca do Moff Gideon. No final da temporada a gente vê que o Mando vence o Moff Gideon e empunha o Sabre Negro. E nesse momento, Star Wars, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, o Sabre Negro está na mão do Mando. A gente não sabe como é que ele vai fazer para parar na mão da Bo-Katan, e se a Bo-Katan vai conseguir ter um terceiro mandato, porque os dois mandatos dela acabaram de maneira muito trágica, né? Depois que eles venceram o mal, ela governou, o Império foi lá, pimba. Aí depois deles reconquistarem tudo, o Império foi lá, pimba. Já 2 mandatos não deram certo. Então vamos ver se de repente aí, até o fim da terceira temporada de The Mandalorian, ela inaugura aí o terceiro mandato dela, tá certo? Mas é isso, que eu tinha pra contar para vocês hoje, tá certo? Essa foi a história completa da Bo-Katan. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então comentem aqui quais são os próximos personagens que vocês querem ver nesse quadro do nosso canal, tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de ativar o sininho para não perder as nossas análises, as nossas lives, as nossas notícias, os nossos fatos, as nossas histórias completas aqui no nosso canal, tá certo? Então, a todos muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!